Salve, povo de Deus, eu sou o irmão Cruz. Esse é o canal Os Últimos Atalaias. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Ajude a divulgar o nosso trabalho, tá? Deixe comentário aí no final do vídeo, tá? Deixe seu joinha também para ajudar. Nós vamos para mais um vídeo. Quando ainda criança, nós aprendemos que temos que respeitar os mais velhos, mas acima de tudo, temos que ter reverência para com os nossos pais e que nós não os podemos tratar como tratamos os nossos amigos. E sempre que vemos alguém tratar os seus pais de forma desrespeitosa, logo concluímos que os seus pais falharam na educação do mesmo. Não é assim? Reverência. Esse é o assunto desse vídeo. Não podemos esperar essa atitude dos ímpios, mas para os cristãos em Cristo Jesus, isso é uma obrigação. Uma obrigação de cada um, né? No decorrer da história bíblica, muitos foram fulminados por falta de reverência a Deus. Mas parece que muitos têm confundido o período da graça com o período do gracejo, pois muitas igrejas parecem verdadeiros circos. Se há algo que perturba o meu espírito, irmãos, é ver alguém que foi convidado para pregar a palavra de Deus, subir ao púlpito e começar a contar piada. No meu entender, ele veio ao lugar errado. Vamos ver um relato que Martinho Lutero fez de quando ele visitou Roma antes de se converter. Finalmente, abre aspas, finalmente avistou ainda distante a cidade das 7 colinas e prostrou-se ao solo, exclamando: Santa Roma, eu te saúdo. Visitou as igrejas, ouviu as histórias maravilhosas repetidas pelos padres e monges e cumpriu todas as cerimônias exigidas. Por toda parte, via cenas que o enchiam de espanto: corrupção entre o clero, gracejos imorais dos líderes da igreja. Ficou horrorizado com sua espantosa profanação, mesmo durante a missa. Deparou-se com desregramento e libertinagem. Ninguém pode imaginar, escreveu ele, que pecados e ações infames são cometidos em Roma. Por isso costumam dizer, se existe inferno, Roma está construído sobre ele. Fecha aspas. Martinho Lutero nunca poderia imaginar que houvesse toda aquela falta de reverência dentro da igreja de Roma. E hoje em dia, esta falta de reverência se alastrou dentro da igreja que ele ajudou a fundar. Como eu já falei no início do vídeo, irmãos, nós não podemos esperar essa atitude dos ímpios. Uma prova disso foi o programa do Porta dos Fundos, que nós refutamos no nosso penúltimo vídeo. E vocês podem conferir no nosso canal. Sempre que um humorista morre, nós vemos logo alguém dizer: está no céu contando piada para Deus. Como se o céu fosse um lugar entediante e que Deus precisasse de um bobo da corte para o entreter. Um certo cantor de pagode, conhecido por fazer comercial de cervejas, certa vez falou em um programa de TV que o céu deve ser um lugar chato e que ele preferia ir para o inferno mesmo. Bom, aí dá para vermos que isso é quase natural entre os ímpios, pois se você não acredita em Deus, ou se acredita, mas não tem temor,
aí você não vê motivos para lhe ser reverente. Mas você também vê pregadores seguindo essa mesma linha de raciocínio. Tem uma cantora que disse que os crentes do Brasil vão entrar no céu cantando samba para Deus. Isso entre outras bizarrices que se ouve. Nos livros de Ezequiel, Daniel e Apocalipse estão as maiores referências que nós temos sobre o céu. E em nenhuma dessas referências você encontra margem para esse tipo de interpretação. Pois a vida no céu, irmãos, ela não é uma extensão da vida na terra. E nem uma continuação, pois João diz, e eis que tudo se fez novo. Mas o que vemos dentro de muitas igrejas chega a ser estarrecedor. Pois você não sabe se está em um circo, uma boate ou até mesmo em um baile funk. Tamanho é a falta de reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Isso fala de reverência, irmãos. Tanto para quem vai cultuar a Deus, quanto para quem vai ministrar ou trazer a palavra. Pois toda reverência é pouca diante do nosso Deus. Eu não consigo nem imaginar homens como Paulo e Pedro, entre outros, se referindo a Jesus como o cara, ou usando uma linguagem vulgar. Eles sempre se referiam a ele como o Mestre, o nosso Senhor e Salvador. Quando você usa uma linguagem vulgar para retratar o nosso Senhor, é porque você está querendo se engrandecer, e aí você diminui o Rei dos Reis. Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Ele está falando sobre a necessidade de se ter uma linguagem sadia, e que aos crentes não convém andar com uma linguagem vulgar, né? Um imoral, né? E para o bom entendedor, ele está dizendo no versículo 30 do mesmo capítulo que o desbocado entristece o Espírito Santo de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E se somos embaixadores da parte de Cristo, temos que representá-lo da melhor forma possível, em qualquer lugar que estivermos. E uma linguagem sadia já é um bom começo. A igreja de Colosso, na Ásia Menor, passava por um problema muito comum hoje em dia, pois alguns falsos profetas se introduziram na igreja e ensinavam que era possível ser cristão e preservar os mesmos costumes e hábitos ao mesmo tempo. E esse foi o motivo da carta de Paulo aos Colossenses. Veja o que ele diz no capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Sei que não é fácil, irmãos, abandonar velhos costumes e hábitos de toda uma vida, mas é isso que quer dizer despojai-vos.
No versículo 9 e 10, ele explica por quê. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do vosso velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E para melhor entendimento, vamos ver Efésios capítulo 5, versículo 6, que diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Só é uma pena que muitos não entendam isso, pois nesses tempos de redes sociais, muitos crentes se tornaram pessoas públicas e têm ignorado esse preceito para as suas vidas, e volta e meia tem se tornado escândalo para a igreja. Eles dizem que esse é o jeito deles de levar a palavra e que isso é uma estratégia. Mas eu acredito que ninguém tinha mais pressa em chamar a atenção do povo que Jeremias e Jonas, pois as suas mensagens tinham uma certa urgência. No entanto, eles não usaram de estratégia. Eles simplesmente levaram a mensagem que lhes foi dada por Deus. Pois você só tem duas opções com relação à palavra de Deus: aceitar ou rejeitar. Cada um é responsável pelo que faz com a mensagem recebida, né? A palavra recebida. O povo de Nínive, mesmo sendo um povo ímpio, aceitou a mensagem de Jonas e se converteu. Enquanto que o povo de Israel, sendo o povo da promessa de Deus, recusou a mensagem de Jeremias, pois a sua mensagem era de arrependimento e não era tão agradável quanto a mensagem dos falsos profetas dos seus dias. E nos nossos dias não é muito diferente, pois eles conseguem reunir grandes multidões e o povo até paga para ouvi-los, enquanto os verdadeiros profetas são ignorados. Veja o que Deus disse através de Jeremias: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E o que fareis no fim disso? Disse Deus, né? Jeremias, capítulo 5, versículo 31. Isso não te lembra nada? Cuidado com o tipo de mensagem que você tem dado crédito. As pessoas quase sempre não percebem, mas muitos falsos profetas, ou ainda que se digam homens de Deus, geralmente começam contando piadas, ou até fazendo chacotas, dos pecados dos patriarcas, como já dissemos no vídeo A Fé de Tomé, que você também pode conferir no nosso canal. E quando o povo já está bastante alegre, eles lançam as suas heresias. E o povo diz: amém, glória a Deus e aleluia. E inconscientemente não percebem que, em muitas vezes, o culto a Deus se transformou em uma verdadeira roda de escarnecedores. Muitos são os conferencistas que usam esses métodos para venderem os seus produtos, pois parece que as pessoas gostam de ouvir piadas e palavrão no mesmo pacote. E os pregadores e conferencistas gospel, se é que os podemos chamar assim, adotaram também esse método para a vergonha da igreja. Pois eles não têm a mínima reverência, seja nos ginásios ou seja nas igrejas. São anunciados como homens de Deus, mas na verdade são mercadores de joio. Eles conseguem agradar multidões, mas será que estão agradando a Deus?
pois assim agiam nos dias de Jeremias. O rei Davi entendia muito bem a importância de se ter uma linguagem sadia em todo o tempo, mas principalmente na presença do Senhor. Nem mesmo quando ele foi amaldiçoado por Simei, Davi dirigiu qualquer palavra ofensiva ou torpe contra ele. Está lá em 2 Samuel, capítulo 16, do 7 ao 12. Em Salmo 19:14, ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Se temos que ter reverência para com os nossos pais e autoridades, muito mais ainda com Deus, que é santo, pois Ele mesmo nos advertiu. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo. Mateus capítulo 12 e o versículo 36. Amém?